Um fundador não é o fundamento de sua fundação. Olha que frase bonita, né? Um fundador não é o fundamento de sua fundação. Nós só temos um fundamento, nós só temos uma rocha, e essa rocha é Cristo. E é esta segurança que Padre Jonas sempre passou. Só que Cristo passa pela pessoa, porque como diz Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim, por isso eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, Padre Jonas foi sendo cristificado e assim se tornou uma testemunha deste carisma de Pentecostes hoje ao modo Canção Nova. Então existe um jeito Canção Nova de ser na igreja, e a Canção Nova enriquece a igreja com este carisma, que o Padre Jonas tem a responsabilidade primeira de viver e a segunda de dizer. Ele sabia que Deus queria a comunidade. Ele sabia que era a vontade de Deus, mas havia um medo humano de não conseguir ser fiel ao projeto que Deus estava colocando no coração dele, o medo de não dar conta de dar o sustento para esses jovens, o medo de não conseguir corresponder de fato ao que Deus pedia dele, medo de estar fazendo as coisas erradas. Naquela hora eu percebi, era Deus me movendo. Então eu disse para ele, olha Senhor, é uma coisa tão absurda eu chegar nesse encontro e dizer quem está disposto a deixar casa, estudo, trabalho, até mesmo namoro, para virmos viver em comunidade. É uma coisa tão absurda, né, que eu vou fazer. O Senhor está me inquietando tanto que eu vou fazer, né? E a prova vai ser justamente se algum jovem topar aquela parada. Quem está disposto a deixar sua casa, seus estudos, seus trabalhos e virmos para viver juntos, em comunidade, para evangelizar. Para que vocês jovens façam junto comigo esse trabalho que eu estou fazendo. Para mim foi assim um impacto muito grande, porque o Padre Jonas ele já nos preparava para uma realidade dessa, mas agora já era diferente ser convocado para essa realidade. E eu pensei, fiz minhas contas e ali eu disse o meu sim, como outros também deram o seu sim. Então quando ele fez a proposta, para mim eu estava dentro. Eu ia fazer parte do grupo, mas quando ele disse, quem sentir chamado a oferecer este ano da sua vida, fique de pé, eu não consegui, eu queria, eu pensei em ficar de pé, mas ele repetiu de novo a proposta, mas eu não consegui ficar de pé. Foi terrível, foi a experiência mais dolorosa, mais difícil já vivida por mim na minha vida. Muita gente chegou a me perguntar se fui eu que fundei a Canção Nova. Eu falei, não senhor, não fundei Canção Nova, nem Padre Jonas fundou Canção Nova. A Canção Nova nasceu de uma força de Deus. Para minha surpresa, uma grande quantidade daqueles jovens rapazes e moças levantaram a mão. Eu mandei que eles abaixassem a mão e disse, vocês não entenderam nada, expliquei tudo de novo, eu carreguei as tintas dizendo aquilo que eles iam ter que deixar e fiz de novo a pergunta. E para meu espanto, uma quantidade igual, e até tenho a impressão que mais alguns levantaram a mão também, porque entenderam melhor. Eu estava diante de um fato consumado. Vem, Senhor, confirmar essa decisão de morrer pelo irmão, se preciso for. Como um pássaro, pousar nas mãos do Senhor. Pequeno pássaro, sempre cantar seu louvor, aleluia, aleluia,
aleluia. São uns 42 anos que eu vivo com ele. Primeiro, a motivação foi o encontro pessoal com Deus. Então isso faz muito tempo. Eu acredito que foi no encontro em Bananal, e ali eu tive um encontro pessoal com Deus. Então o Padre Jonas rezando por mim, eu confessando com ele, abrindo o coração para eu com ele, coisa e tal. E ele teve a inspiração de se agregar comigo sobre ideias, o que fazer, o que deixar de fazer. Nós fomos feitos para um grande povo. Deus nos quis nessa família Canção Nova por causa de um povo muito grande que precisa da graça de Deus. Deus investiu muito em nós por causa dos outros. Então, pensando nos outros, vamos ser uma família, uma linda família, uma grande família a partir de agora. O Papa Paulo VI tinha feito uma encíclica só sobre os meios de comunicação, insistindo muito no valor da comunicação para evangelizar, valer-se dos meios de comunicação. Porque rádio, minha mãe sempre falava para ele, Jonas, imagina, ele estava no Salesiano, minha mãe falava para ele, Jonas, você precisava ter uma estação de rádio. Rádio é tão bom, a gente vai fazendo comida, lavando roupa, a gente vai escutando. E aí você faz oração, você pode dar uma receita, né, de novidades pra gente e tal. E eu lembro dessa conversa e o Jonas até riu. Mãe, só pensa que é fácil assim? Tínhamos apenas um programa na Rádio Mantiqueira de Cruzeiro, 15 minutos, às 6 da tarde. Talvez você possa ser daquele tempo e se lembra disso. Você já nos acompanhava naquela época. Eu senti que podíamos ter um pouco mais de tempo, quem sabe em outro horário, de manhã cedo, ou ao meio-dia, ou de noite mesmo, para que outras pessoas pudessem ter um programa como aquele. Eu pedi ao Senhor. E o Senhor colocou no meu coração que Ele ia dar. Eu era usuário de drogas, não fui viciado, mas era usuário. E na minha casa sempre tinha um rádio ligado num volume muito alto. Estou no meio de vós. Era o programa que a minha mãe escutava. E me incomodava, porque ao meio-dia, todos os dias eu ia almoçar na minha casa, já trabalhava, e sempre tinha aquela voz invadindo todos os cômodos da minha casa. A princípio me incomodava, não gostava. Depois passou a fazer parte do horário do almoço. Depois eu passei a desejar ir almoçar em casa para ouvir aquela voz. E a conversão foi acontecendo aos poucos. Que você deixe de lado esse negócio de eu mando na minha vida, eu decido o que fazer da minha vida. Sou eu que decido. Você tem que deixar de lado isso. Porque, na verdade, quem está comandando a sua vida é o príncipe desse mundo, que faz de você marionete. Só que ninguém fica sem Senhor. Ninguém fica sem mando. Você precisa de Jesus como seu Senhor. Aí eu descobri lá em Santos uma rádio, a Rádio Cultura de Santos, aonde passava um programa, o Estou no Meio de Vós. Esse programa é um programa de 10 minutos, mais ou menos, aonde o Padre Jonas fazia uma breve reflexão. E aquilo ali me alimentava muito. Aí, num certo dia, eu ouvindo esse programa, aí o Padre Jonas estava lendo a passagem da pesca milagrosa, que está no Evangelho de São Lucas, ali no capítulo 5. Então, quando Pedro, ele joga a rede e ele pega aquele cardume de peixe, e ele fica naquela alegria toda, aí Jesus fala para Pedro, Pedro, não temas, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Interessante que na hora que o Padre Jonas, ele ia lendo aquela passagem e eu ouvindo, soou no meu ouvido, José Augusto, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Há um momento em que nós precisamos largar tudo e seguir Jesus
como o Senhor. Você precisa seguir Jesus e fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Deixar que Jesus mande na sua vida. Deixar que Jesus comande. Deixar que Jesus dirija a sua vida. Não dava tempo, não tinha espaço para ele gravar durante o dia. O que fazia? Quando todo mundo ia embora, a gente vinha para cá, para a rádio, para gravar os programas que eram enviados para outras rádios e também eram veiculados na Canção Nova. E às vezes entrávamos 6 horas, 7 horas da noite e ia sair 3 horas da madrugada. E ele gravava 30 programas numa noite. Quando é que eu pensei que Deus fosse colocar nas nossas mãos rádio, e essa rádio crescesse, e depois televisão, essa televisão crescesse, essa televisão estivesse no Brasil inteiro, essa televisão estivesse fora do Brasil? Mas nós não somos simplesmente uma emissora de rádio, uma emissora de televisão. Não, nós somos uma comunidade de consagrados. E o segredo de tudo isso está na nossa consagração, está no nosso empenho, está na nossa fidelidade. O resultado, eu diria, é como o suor. O resultado é o trabalho que nós fazemos por rádio, por televisão, por encontros, por acampamentos, por livros, por vídeos, por fitas. Mas tudo isso é o resultado. Não tinha hora para trabalhar, não tinha hora para pegar avião, não tinha hora para viajar, não tinha hora para estar indo, entendeu? Era encontro em cima de encontro, assim. Eu não me lembro dele. E quando começou a Canção Nova, então, era pior ainda. O fundador é um mártir. Porque realmente ele tem que dar vida. Assim como a mãe, né, que se engravida, gera, dá à luz, amamenta, educa, cria. Né? A mãe é sempre mãe. Né? A mãe, até a morte e na eternidade, vai ser mãe. Né? O fundador é assim. Ele dá vida e não tem outro jeito. Isso está muito ligado à minha missão. Feito tudo para todos. Não fui eu que me fiz, nem me farei, mas fui feito. Santidade será realizar a minha identidade e missão. Feito para. Há aqui uma dupla receita. Sendo todo de Deus, serei tudo de todos. E sendo tudo de todos, serei todo de Deus. Todo fundador de uma obra na igreja é perseguido. Isso, quando você estuda Dom Bosco, Santo Inácio de Loyola, Santa Teresa d'Ávila, é uma marca de que a obra é de Deus, a perseguição. E é uma perseguição que não vem, às vezes, dos inimigos da igreja, vem de gente de dentro da igreja. São Francisco de Sales chamava de picadas de abelha. Por quê? Porque a abelha dá um mel tão doce, mas de vez em quando te dá uma ferroada. Me lembro direitinho de uma reunião no qual o próprio pessoal, muito ligado comigo, até depois continuaram ligados, mas fizeram uma reunião, gente, me questionaram de todos os jeitos, me contestaram de todos os jeitos, e eram os dirigentes da Renovação Carismática na nossa diocese, lá na nossa cidade, com quem eu trabalhava. Para eles era um absurdo aquilo que eu estava fazendo, inclusive era uma traição à renovação. Era uma traição aos grupos e tudo mais, porque, afinal das contas, agora o Padre Jonas estava com um grupo de jovens preguiçosos, que não faziam nada, que não queriam saber de trabalhar, que comiam às custas do Padre Jonas, né? E aqueles poucos jovens roubaram o Padre Jonas da renovação em toda a diocese e nas outras cidades. Vocês não imaginem o que eu sofri. Era tudo muito novo. Não havia ainda no Brasil uma experiência de vida evangélica como a Canção Nova, vivendo rapazes e moças, casais, jovens solteiros, sacerdotes, vivendo juntos, né, em comunidade. Então, isso era uma novidade muito difícil, porque até então a experiência era dos institutos de vida consagrada, vida religiosa. Foram dizer a Dom João que aquilo não era comunidade coisíssima nenhuma, aquilo era bagunça. Onde já se viu, né, um padre morando e vivendo e trabalhando com rapazes e moças numa casa só. Não, isso é bagunça. E disseram para o bispo:
Daqui a 9 meses, as moças da comunidade vão estar com os nenês nos seus braços. O bispo me chamou. Graças a Deus, Dom João foi sempre um pai. Ele me disse: é por isso que eu quero vocês pertinho de mim. Tanto que nós moramos numa casa que era da diocese. A um quarteirão justamente era a casa de Dom João. Ele nos queria realmente debaixo dos olhos dele. E disse: é por isso que eu quero vocês debaixo dos meus olhos. Ele disse: eu não compreendo isso. Veja que bonito, eu não compreendo isso. Mas eu confio, Padre Jonas. Graças a Deus, não aconteceu com nenhuma das nossas moças de se engravidarem antes do casamento. Pelo contrário, depois, aquelas que eram chamadas ao casamento e os rapazes que eram chamados ao casamento se casaram. Hoje eu tenho uma multidão de netos. Porque todos eles se consideram meus filhos e muito mais essas crianças que vieram deles me consideram vô e me chamam de vô e me tratam como vô. Mas escute essa outra. Aquelas pessoas que foram falar para o bispo, todas elas tiveram as próprias filhas com o nenê no braço antes de se casarem. Sexo, drogas e rock and roll era a ordem do momento. E aquele padre, visto por alguns como louco, aceitava correr os riscos de viver com os jovens o grande desafio da sadia convivência. Rapazes e moças respeitando-se e vivendo como irmãos, confiando na providência divina e lançando-se à incrível aventura de espalhar o Evangelho pelos meios de comunicação. Porque Deus faz assim comigo. É natural, é a pedagogia de Deus comigo, eu preciso imprimi-la com os meus filhos. E veja, Deus obriga a gente a ir por aí pela necessidade. Porque se eu tivesse profissionais à minha disposição, talvez eu caísse na tentação de usar os profissionais, né? E fazer com que eles fizessem, são profissionais, foram formados para isso e ganham para isso. Mas Deus não me deu profissionais, Deus me deu jovens, com uma tremenda boa vontade, com desejo de santidade, com desejo de servir a Deus, de querer servir a Deus e não saber como fazer. E eu vi nesses jovens muito mais do que a capacidade adquirida de um profissional e muito mais do que o elan de alguém que ganha bem. Eu vi realmente jovens decididos a servir a Deus, com todo o sentido da palavra servir. Cante conosco, cante conosco, canção nova, todo dia com você, canção nova, o amor está no ar, canção nova. Alegria ou na dor, canção nova. Dom Bosco queria a comunicação como uma vertente da força evangelizadora da mística salesiana. E nós, salesianos, ficamos muito na escola, né? Ficamos muito na linha da escola, hoje universidade, com todas as suas derivações. E o Padre Jonas captou Dom Bosco na mídia. A televisão quer proclamar de muitas maneiras. Talvez nós não ligamos muitas vezes essa frase, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, mas tudo o que essa televisão vai fazer é para isso, para que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dom Bosco está muito contente com ele, porque ele viu que um dos meus filhos entrou no meu coração na linha da comunicação. E eu penso hoje, se Dom Bosco hoje estivesse vivo, o que não faria por esse lado? Não fez? Monsenhor Jonas está fazendo. Deus seja louvado. Algo novo começa a surgir pelos ares do nosso Brasil. Esse novo é o que Deus nos dá.
Desde o início de seu sacerdócio, a música esteve presente como ferramenta de evangelização. Não por coincidência, mas por inspiração divina, sua comunidade recebeu o nome de Canção Nova, o Canto Novo, o Canto dos Redimidos. Ao longo de sua vida, foram mais de 20 discos. O primeiro, em 1976, Canções para Orar no Espírito. E o mais recente, em 2008, com CD e DVD, Como é Linda a Nossa Família, em que ele canta com vários de seus filhos espirituais, inclusive alguns que o conheceram através da própria música. A minha experiência particular como padre é de um pai, né? Um filho que... Eu tinha 15 anos quando eu conheci e voltei para casa, falei, meu pai tocava cavaquinho, bandolim, ele não tocava nada. Falei, pai, arruma um violão para mim que tem que ajudar um padre aí, tá sozinho lá, coitado. E eu voltei para ajudar ele. Não sabia tocar nada e ele me ensinou a tocar violão. Nunca quis cantar sozinho. Eu quis cantar com o Nelsinho, eu quis cantar com você, eu quis cantar com o Eugênio, eu quis cantar com cada um dos meus filhos, eu quis cantar com o Gildete, né? Eu quis cantar com os meus filhos. E eu sempre incentivei, eu pus para frente, né? Eu acreditei nos meus filhos, que os meus filhos tocassem, que os meus filhos aprendessem os instrumentos. Eu quis. As coisas do Padre Jonas são muito animadas. Ele não gosta de, no meio, de ficar pessoa morna. Exemplo também. Ele já era jovem, padre jovem, e até agora, quem participa ali no palco, nas missas, percebe. Se ele percebeu que o tocador de violão está muito devagar, ele faz assim. Ele faz algum gesto que vai mostrar para a pessoa, você está devagar demais. Porque para as coisas de Deus, ele sempre gosta de fazer o melhor. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Estamos estragando, vamos acabar de estragar. Em que tom vocês estão tocando? Lá. Lá, claro. O meu tom é dó. Exatamente. É dó. Tudo te entreguei, outra coisa nada me restou, livre eu fiquei para te amar, meu Deus. E se tivesse uma corda desafinada, ele com o ouvido apuradíssimo, ele dizia, ou não dizia, né? E a gente já sabia que tem alguma coisa que não está bem. E quando a gente então desafinava, aí era era grave. E assim, justamente porque queríamos fazer o melhor e ele queria o melhor para Deus, esse era o grande ensino, né? Porque a gente buscava a excelência. Música, 10% é inspiração. Os outros 90% é transpiração. Músico que não transpira nunca vai chegar a nada. Eu conheci o Monsenhor Jonas, como eu falei, em músicas que eu admirava. Por exemplo, a cantiga de Clara e Francisco, ele, irmão Francisco, irmão de todo irmão, Clara de Assis, irmã de toda irmã. Eu não sabia que era dele. Mas são músicas que eu amava, que eu gostava. Então, esse modo, a espiritualidade, a musicalidade. Eu, de fato, comecei a conhecer o Monsenhor Jonas através das conversas com o Frei Jorge Hartmann, nossas caminhadas lá na beira do Rio Guaíba, em Porto Alegre. Então, ele me falava demais do Monsenhor Jonas, me falava dos inícios, dos primórdios, me falava de como era um homem que vivia totalmente entregue à providência de Deus. Suportar as demoras de Deus, falar pela nossa vida, vida de prevalência do espiritual. A vida com Deus tem a prioridade. Consagrar-se a esse ministério vai falar por mim.
por mãos à obra, sem afã, porque o afã não é de Deus. Já tenho experiência triste nisso, mas com firmeza, com tenacidade, com continuidade. Uma vez eu ouvi do Padre Jonas assim: quando Deus abre uma porta, eu entro por ela. Eu nunca mais esqueci essa frase. Quando Deus me abre uma porta, eu entro por ela. Se a porta que Deus está abrindo é do sofrimento, eu vou enfrentar. Se a porta que Deus está abrindo é a possibilidade de um anúncio, eu vou anunciar. Se Deus está abrindo a porta da humilhação, eu entro por ela. Se é a porta da consolação, eu também entro por ela. Então o Padre Jonas, ele sempre disse isso, que o princípio motor que dá vida aos outros princípios da Canção Nova é de fato o viver da providência. Não há portas fechadas. É preciso arregaçar as mangas, pôr mão à obra, falar com aquilo que falamos, no ar, nos cassetes, nas palestras e encontros, nos discos, e falar com aquilo que somos. A vida dedicada ao Senhor, unicamente ao Senhor. Ele em primeiro lugar em tudo. Nossa dependência do Senhor em todas as coisas, na alimentação, no vestir, no dinheiro e também no espiritual, no crescimento espiritual, depender dele. Estamos tendo aqui notícias. Olha, gente correndo pra cá. Vem gente pra cá. Olha, gente pode mostrar aí. As câmeras, por favor. O Padre Jonas está correndo ali na frente, ó. O Padre Jonas está correndo ali na frente, ó. Lá vem ele. Pra você que segue pelo Deus rádio, seja louvado. o Padre Jonas vem correndo, junto com linda. tanta gente. Avante, Brasil! Avante, Padre Jonas! Você na rádio, você acompanha pela televisão. Padre Jonas correndinho aqui com todos os seus filhos saindo do departamento, das salas e com o papelzinho na mão. Deixa que ele fale, deixa que o Padre Jonas dê a notícia aí. Primeiro, deu uma respirada boa, Padre Jonas. Suspira. Tô bem, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, e foi tão lindo. Porque eu cheguei no escritório do financeiro. Quando eu acabei de chegar, a Neidinha gritou 100%. Conseguimos! O presente que o Padre Jonas pediu por Natal para Deus, de passar o ano sem dívida, ainda Deus teve o carinho com o senhor de sobrar R$ 9.576,51. Janeiro de 1984. Eu preciso estudar. É um dever de justiça comigo, com a comunidade, com a grande comunidade, com aqueles aos quais eu me comunico. É preciso estudar. É uma necessidade. A melhor receita, os documentos do Vaticano II, que eu ainda não li. Lembrar-me ainda que não li toda a Bíblia do começo ao fim. A nova Bíblia que estou iniciando é um convite a lê-la todinha, sem pular nada. O Padre Jonas, ele é um homem profundamente da palavra, tanto que o povo mais simples sempre o chamou como
Padre Jonas da Bíblia. Ele lê e relê a Bíblia continuamente. Um dia eu conversando com ele, falo, padre, essa passagem às vezes eu não quero ler porque eu já conheço, eu sei que é o meu orgulho espiritual já li essa passagem. Aí ele falou, eu tenho esse gosto de já ter lido muitas vezes e para mim ser como se fosse a primeira vez. Graças a Deus, caiu nas minhas mãos um livro e dali eu desprendi um método de ler a Bíblia que eu passei aos jovens. E eles pegaram muito firme. E esse método, que depois chamou-se A Bíblia Foi Escrita para Você, nos mostrava como ler a Bíblia e principalmente fazer um diário espiritual. E aquilo se propagou pelo vale inteiro. Então, todos os jovens, todos os grupos daquela época, nós fazíamos o diário espiritual. Nós íamos estudando a Bíblia de maneira muito espiritual, colhendo dela o que ela tem de essencial, o néctar. Íamos colhendo como a abelha vai e colhe, nós íamos colhendo, nos alimentando e armazenando igualzinho à abelha. Em 1997, por um fato ocasional, sazonal inclusive, a banda cancional precisou parar. Nós vimos desde 93 até 97 fazendo um grande trabalho, mas por erros individuais nós precisamos dar um tempo. E nesse tempo foi maravilhoso. A cada um de nós coube, entre aspas, um castigo. Né? E o meu castigo foi um castigo maravilhoso. O Padre Jonas chegou em mim e falou assim, filho, você vai parar de ir ao palco por tempo indeterminado. Recolheu meu celular e disse para mim, sua única atividade por tempo indeterminado será ir à missa e logo depois da missa entrar nessa sala e você vai abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1 e você vai ler das 8 da manhã às 5:30 da tarde. Só. Pare para almoçar. E eu perguntei, por quanto tempo? Ele, não sei. Eu li a Bíblia em 6 meses. Eu grifei, eu escrevia tudo isso e colava nas paredes. As paredes desse quartinho ficaram todas cheias de anotações pregadas. Até o 2º mês eu considerava aquilo um castigo muito grande, mas depois do 2º mês eu comecei a gostar daquele contato com a Bíblia. E quando chegou o 5º mês que ele me chamou, ele disse, está na hora de você voltar. Eu disse, eu preciso de mais um mês. E ele riu, ele disse, você gostou? Falei, me apaixonei. Me apaixonei pela leitura da palavra. Foi talvez a maior formação, a maior contribuição que o Padre Jonas fez na minha vida. Depois desse tempo, eu voltei com todas as músicas do CD Restauração compostas, inclusive a música Restauração. E depois desses 6 meses nasceu o PHN. Vem pra cá, meu amigo. Monsenhor Jonas Habib. Eu quero ser uma Bíblia, né? Onde as pessoas leiam, inclusive na minha vida, não só na minha pregação, onde as pessoas leiam na minha vida, né? Talvez a Bíblia que eles não tenham. Quero mesmo, quero que todo católico tenha a Bíblia na mão. E vou lutar para que todo católico tenha a Bíblia na mão. Mas, mais do que isso, eu quero que qualquer pessoa, mesmo sem ser cristã, seja o que for, né? Que veja em mim, que veja na minha vida, que veja no meu comportamento, né, que veja o que está na palavra de Deus. Eu quero ser a Bíblia que talvez as pessoas não tenham e que nunca tenham lido. Fui ordenado bispo no Líbano em 2006, outubro. E em dezembro cheguei aqui com o pedido do bispo da Terra Santa
maronita, dizendo para mim: no Brasil tem um padre maronita, ele tem TV e tem interesse também para conhecer e segurar nossa igreja aqui no Brasil. Faz contato com ele. O nome dele é Padre Jonas Habib. Cheguei no Brasil em 2006, dezembro. Comecei a procurar esse padre que nunca lá no Líbano ouvi falar dele. E comecei a procurar. Pouca gente conhecia ele aqui. E no fim, peguei o número de telefone dele de Cachoeira Paulista. Liguei para ele, a secretária aqui atendeu, dizendo: desculpa, ele não pode atender você agora, porque ele está num retiro silencioso por 3 dias. Falei: puxa, gostei. Dentro de mim, gostei, um padre famoso que reza. São tantas coisas que acontecem comigo que eu não consigo viver uma rotina. Né? As coisas estão sempre se renovando também nessas práticas. Se eu disser para você que eu tenho uma prática desse tipo que se repete sempre, eu estaria mentindo, não é? Mas é que está. De maneiras novas, sempre diferentes, né? Desde o meu acordar e também quando eu me acordo durante a noite. Acontece a gente acordar durante a noite. Graças a Deus, eu não tiro o pensamento do coração de Deus. O Senhor volta a insistir comigo sobre ser santo, porque Ele é santo. É como se o canarinho dissesse aos seus filhotes: sede canarinhos, porque eu sou canarinho. Não sejam como pardais, cantem como canarinho, porque eu sou canarinho, e esta é a vossa natureza. Eu também gosto muito de escalar montanhas. Gosto. E subi muitas vezes o Itapeva. Muitas vezes. E subi as Agulhas Negras. Itapeva é mais fácil. Mas as Agulhas Negras, aqui pertinho de nós, é difícil. Subi mais uma vez. Quem sobe montanha tem que ficar o tempo todo concentrado. Não pode se desconcentrar. Se desconcentrou, corre todo o risco de cair. Eu aprendi que nas coisas de Deus você tem que se concentrar. Mas interessante, não é concentrar-se em si, é concentrar-se em Deus. A igreja confere diversos títulos, e um dos mais populares, né, é o título de Monsenhor. É uma coisa simbólica, mas com muito conteúdo. É a manifestação da igreja, é o reconhecimento da igreja pelo trabalho, né, que uma pessoa, que um sacerdote realizou. E como o senhor Jonas realizou um grande trabalho em nome da igreja para a evangelização, então a igreja reconheceu esse trabalho do Monsenhor Jonas, conferindo-lhe o título de Monsenhor. Sumo Pontífice Bento XVI agrega entre os seus capelães o reverendíssimo senhor Jonas Habib, da Diocese de Lorena, o qual será oportunamente manifestado. Do Vaticano, dia 31 do mês de julho do ano de 2007. Após 30 anos de obediência e dedicação total à igreja e ao anúncio do Evangelho, em 12 de outubro de 2008, a comunidade Canção Nova recebe o reconhecimento pontifício de que é verdadeiramente uma obra de Deus, uma obra da Igreja Católica. No dia 3 de novembro, Monsenhor Jonas recebe das mãos do cardeal Rilco o decreto ad experimentum,
e em 2014 recebe a aprovação definitiva dos estatutos da Associação Internacional Privada de Fiéis Canção Nova. A igreja está nos legitimando, a igreja está nos acolhendo, nos apresentando ao mundo. Eu me sinto como São Francisco, me despojo de tudo aquilo que é meu e quando me vejo nessa situação, nu de mim mesmo, a igreja pega o seu manto e me envolve. Mas obrigado porque tem misericórdia de nós, porque nos compreendes. Não nos repreendes, não nos compreendes. E vens em nosso auxílio. E até abre de novo a torneira, abre de novo as comportas, para que a gente chore livremente, chore como gente. Porque acima de tudo nós somos gente, Senhor. Somos apóstolos, sim, somos apóstolos. Mas antes de ser apóstolos, nós somos gente. Ele teve um desgaste muito forte, sim. Físico, como eu já falei, né? Emocional. Vamos dizer, uma noite escura. O Padre Jonas, ele viveu este momento difícil, onde a obra Canção Nova ia crescendo, tinha crítica externa, tinha dificuldades internas. Então tudo isto nos coloca diante de uma situação de dúvida, uma situação de insegurança, não se encontra aquele apoio que nós pensávamos de encontrar nas pessoas, os amigos nos abandonam, como na vida de Jesus. Então tudo isto cria um medo, um pavor, uma insegurança. Vamos continuar o caminho. Então, são estes momentos que é necessário que alguém nos ajude a fazer um discernimento. Eu vejo que o meu tempo que Deus me concedeu e para qual Ele me empurra é esse justamente, né? Não de grande ação, mas de estar mais recolhido, de estar mais em contato com o Senhor, de ser realmente a gente que trabalha muito e reza muito. Essa é a minha situação nesse momento. Deus quis uma pausa. Estou nas mãos da providência. E é a providência que sabe, né, o que é o melhor para mim, o que é o melhor para o nosso povo. Estou disposto realmente a obedecer a ordem de Deus. A nossa casa teve que passar por um momento de grande transformação. Exemplo, o Padre Jonas sempre foi um homem da comunicação. Rádio, ele está sempre atento à nossa programação, televisão, mas não se podia ter televisão ou rádio ou qualquer outro som dentro de casa. Porque tudo isso fazia um mal muito grande, ele não conseguia ouvir nem o som dos passarinhos. Ele não era mais o Padre Jonas. Ele tentava pregar e não conseguia. Ele tentava estar no meio das pessoas, ele não conseguia. Algumas pessoas, fora do contexto, acharam que ele era proibido, disse, não, eu já vi ele falar, eu não consigo. Teve dias que quantos padres nossos, como o Padre José Augusto, como outros padres, ficavam em casa com ele, porque ele sentia necessidade de se confessar muitas vezes durante o dia. Para mim, o mais difícil era eu ver aquele padre alegre, né? Que chegava, sentava, comia, ria, elogiava. E tinha dia que eu falava assim, nossa, eu acho que essa comida não tá boa, né? O que fazer? Gente, eu não sabia o que fazer para que a gente alegrasse o padre. Tal era a situação que nós vivíamos dentro de casa. Então, foi um período de grande dor, mas ao mesmo tempo,
um período de grande crescimento, porque todos nós tivemos que nos rever diante de Deus, participar e viver juntos essa experiência que havia dias que eu particularmente sentia que era comigo a dor. Tal era. Eu creio que todos da comunidade viverão isso. Nós passamos por um período de grande purificação na comunidade. O dia se começava celebrando a missa, como eu falei, tomava o café da manhã, celebrava a missa, era eu que celebrava, ele concelebrava comigo. Depois nós tínhamos que encontrar momentos para preencher o tempo. Porque com o Padre Jonas, nós fazemos um tripé. Padre Jonas, Eto e Luzia. E essa nossa amizade já é de tanto tempo, e quando eu falo isso não é para me envaidecer, agradecer, mas pela responsabilidade, não só da comunidade, mas também autoridades da igreja e civis perguntavam para nós, mas o Padre Jonas está tendo os recursos necessários, vocês estão dando o recurso necessário para o Padre Jonas passar e nós não perdermos o Padre Jonas vindo a morrer. Então o Eto, ele não mediu esforços. Houve algum momento que o senhor achou que ele ia partir? Eu achei. Eu pensei, por isso que eu falei também, né? Que eu não imaginava o Padre Jonas voltando a pregar. Eu tive medo de perder o padre, que o Padre Jonas se fosse. É como se ele estivesse à beira da morte, mas voltou. Então eu creio que esta noite escura de que você fala, que o Padre Jonas passou, é um sacramento do amor de Deus. Tudo na vida devemos ler como sacramento do amor de Deus, como gesto do amor de Deus. E é claro que quando Deus nos corrige ou quando nós sofremos, não é fácil ver tudo isto com os olhos do amor. No tempo da minha enfermidade, como foi o meu relacionamento com Deus? Eu diria terrível. O que mais me fez sofrer na minha enfermidade foi justamente isso. Eu era como alguém que buscava no ar, tentando pegar Deus e não conseguia. Eu estava num vazio enorme. Eu nunca parei de rezar. Eu rezava o ofício divino, que todos os padres rezam. Eu rezava as orações de um bom cristão. Eu rezava bastante, inclusive porque não podia fazer outras coisas. Eu rezava bastante, mas tudo no vazio. Eu não sentia nada. A noite não é feita para ser para sempre, porque ninguém aguentaria. A agonia não é para sempre. As dificuldades, Deus mescla com uma sabedoria única, dificuldade e alegria, esperança e tristeza. Embora não tocando em Deus, as coisas da fé, eu continuei a usar. E o juntando fé e oração, eu pedia com fé, e na oração eu buscava a fé. Eu consegui coisas maravilhosas para as outras pessoas. Para mim, eu não conseguia nada. Mas eu ficava contente. Os outros estão sendo beneficiados e Deus está sendo servido. Então, foi uma aventura de fé que eu vivi na minha enfermidade. Como eu digo, foi terrível. Foi duro mesmo, mas ao mesmo tempo foi muito lindo. O proveito espiritual que eu tirei dessa experiência não dá para contar. As pessoas elas ficam doentes e passam por um período de recuperação e depois elas ficam boas. Então, o que eu posso dizer?
o Padre Jonas ficou doente e muito doente. Agora ele está passando pelo processo de recuperação. E eu posso dizer assim, ele está bem recuperado. Mas em tudo isso, tem a velhice dele. Tudo isso está no meio. Mas eu posso dizer que ele está bom. Mas é a disciplina, é a fidelidade dele aí no médico, a tomar os remédios, a ter uma alimentação ali bem regulada, os exercícios físicos que ele faz. Tudo isso tem contribuído para que ele possa melhorar. Penso que se ele não fizesse essas coisas, talvez até ele ainda estivesse em todo aquele processo. Eu espero passar os 100, mas não sei se eu passo. Então, o Padre Jonas se tornou um homem maduro na idade, chega à fase dos 80 anos, porém continua vibrante no espírito, depois de tantas fases, tantas situações, inclusive a dificuldade de saúde que passou, mas quando ele vai pregar, quando ele vai falar, quando ele vai encontrar, o olhar do Padre Jonas é o olhar de alguém que está jovem no espírito. Por isso ele para mim, ele deixa esse presente, né? É possível viver cheio e conduzido pelo Espírito. Cheio, conduzido, amadurecido no Espírito. Não está pronto, mas ele caminhou mais do que nós. A vida é caminhar, sou peregrino do amor, vou semear a esperança deste mundo que há de vir, e eu não me canso de cantar. Eu quero mostrar diante de todos vocês o meu agradecimento, o meu profundo agradecimento do fundo do meu coração ao Senhor por estar completamente restabelecido. E isto é graça do Senhor. Verdadeiramente uma vida derramada na evangelização. Foram 80 livros escritos, mais de 3 milhões de exemplares vendidos, dezenas de composições musicais, 20 discos gravados, 4 coletâneas, 1 DVD, 300 artigos escritos em 25 anos de revista Canção Nova, cerca de 5.000 palestras e homilias, inúmeros países visitados em missão e incontáveis testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pela ação de Deus através desse profeta. O legado do Padre Jonas. Eu recebi de Deus um carisma. Carisma se recebe. Ninguém produz um carisma. Eu recebi esse carisma, o chamado carisma Canção Nova, que é o produtor de tudo isso. Então, o meu legado é o carisma Canção Nova. O que eu quero é que os meus vivam o carisma. E quanto mais viverem o carisma, mais a Canção Nova será produtiva, mais ela haverá de realizar a sua missão, mais e mais almas ela atingirá. O legado que eu deixo para a Canção Nova agora é o carisma. E quando eu morrer, é o carisma. Eu costumo dizer que foi Deus quem fez tudo. E para dizer a verdade, é isso mesmo. Foi Ele quem fez tudo. Eu mesmo, como um menininho, e acompanhando os passos de Deus, como um menininho. Porque o pai dá os passos normais e o menininho é obrigado a ir correndo atrás do pai para tentar acompanhar o seu ritmo. Eu fui assim. Eu fui vendo Deus caminhando e eu corria atrás de Deus. Não dá para negar. Um menino de 80 anos, que durante toda a sua vida fez aquilo que é comum às crianças: confiar no pai, segurar firme em sua mão e seguir as suas direções. Apesar dos seus limites e fragilidades, o menino não parou. Ao contrário, se lançou.
Por isso hoje contemplamos as maravilhas de uma vida entregue a Deus. Menino, porque é assim a vida de alguém que se entrega verdadeiramente a Deus. Como uma pedra lançada ao lago, vai criando ondas e atingindo a muitos com os efeitos do seu ser. Irmão Francisco, irmão de todo irmão, Clara de Assis, irmã de toda irmã, cantam ao mundo, só Deus nos bastará. O amor é lindo, ele vencerá. Irmão Francisco, vem me ensinar. Clara de Assis aponta o que fazer para que o Senhor seja o tudo em mim. Para só servi-lo, que devo fazer? Vem dizer, se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, faça bem. Pedra por pedra, com esperança de ver Jesus. Dia após dia, com alegria, sempre buscando a lei. Irmão Francisco, irmão de todo irmão, Clara de Assis, irmã de toda irmã, cantam ao mundo, só Deus nos bastará. O amor é lindo, ele vencerá. Irmão Francisco, vem me ensinar. Clara de Assis aponta o que fazer para que o Senhor seja o tudo em mim. Para só servi-lo, que devo fazer? Vem dizer, se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas faça bem. Se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas faça bem. Pedra por pedra, com esperança de ver Jesus. Dia após dia, com alegria, sempre buscando a lei. Pedra por pedra, com esperança de ver Jesus. Dia após dia, com alegria, sempre buscando a lei. cançãonovaplay.com. Assine já!